Fala pessoal, eu sou Eduardo e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução a CFD, utilizando a ferramenta OpenFOAM. Vamos dar início ao nosso quarto módulo, chamado de Tutorial Mixed-T. O Tutorial Mixed-T é um caso do tipo de escoamento incompressível, turbulento, estacionário não isotérmico, e o domínio dele vai ser um canal do tipo T. Tá? O objetivo principal dele vai ser que você compreenda alguns conceitos que visam a solução dessa simulação, começando por um caso que a gente vai importar a malha de fora do OpenFOAM e a gente vai utilizar um utilitário que ele vai converter para um formato que seja compatível com ele. A gente vai fazer a gente vai setar o caso, né? A gente vai eh, mexer em alguns parâmetros ali com base num caso tutorial dentro da parte do OpenFOAM. A gente vai avaliar alguns esquemas numéricos especificamente do arquivo da FV Solutions, e depois a gente vai pós-processar para avaliar qual é a diferença, quais as vantagens e desvantagens desses esquemas numéricos, tá? O resultado esperado é que você entenda a importância dessas avaliações feitas com diferentes esquemas numéricos na simulação, para no fim você determinar que qual esquema numérico vai ser melhor para a simulação, qual vai ter uma acurácia melhor, vai ter um desempenho melhor para a simulação. Isso varia muito de caso para caso. Bom, a descrição do caso aqui, a gente pode ver essa figura aqui, ela já é a malha, a gente vai fazer isso, né, a gente vai importar essa malha pro OpenFOAM, e ela vai ter uma entrada aqui na região à esquerda, chamado de in1, com essa velocidade de 1 metro por segundo. Ela vai começar também com 20 graus Celsius, tá? A gente vai considerar aqui um caso turbulento, né? Então a gente vai utilizar a intensidade turbulenta de 5%, que é considerado um valor médio padrão para quando não há quando a turbulência varia pouco, né? Eh, a a segunda entrada, que é a inlet 2, ela vai estar com uma velocidade vertical de 2 metros por segundo, a temperatura de 50 graus Celsius e também a intensidade turbulenta vai ser de 5%, tá? Quanto aos parâmetros da simulação, ele vai possuir densidade de 1000 kg por metro cúbico, a viscosidade vai ser de 10 a menos 3 pascal segundo, a condutividade vai ser de 0,7 watt por metro Kelvin e o calor específico de 4.200 joules por quilo Kelvin. Isso a gente vai setar ao longo dessa simulação, ou seja, a gente vai editar cada arquivo para configurar essa descrição do caso. Tá, agora que a gente descreveu o caso, vamos descrever também a modelagem matemática que vai se embasar em torno dessa simulação. O tutorial que a gente ele é resolvido com base no solver chamado de Buyan-Buzynski SimpleFOAM. Por que ele tem esse nome grandão? Bom, cada palavrinha aqui tem um significado. No caso do Boolean, ele tem esse termo chamado de Boolean porque ao invés da gente configurar o arquivo da pressão, na modelagem dentro do solver, ele resolve as equações com base na pressão, eh, na pressão sem o termo hidrostático. Ou seja, eh, quando você vai calcular a pressão total, né, você tem a pressão ali na região de referência, mais uma pressão referente a ρGH, né? É o termo hidrostático ali. Então, ah, o Boolean ele está escrito ali porque ele resolve esse solver sem esse termo de ρGH, eh, mas ele vai estar embutido, não quer dizer que a gente está removendo esse termo, ele só está querendo dizer que ele vai resolver em função de, PRGH. O Buzynski, ele está ali informando que a gente vai utilizar essa aproximação aqui, chamada de aproximação Buzynski. Essa aproximação ela é utilizada para quando há pequenas variações de densidade, então pode ser bastante utilizada
para meios líquidos, né? No caso da água, é uma boa aproximação você utilizar, porque a variação da massa específica aí vai ser muito pouca. E o Simple From por conta da metodologia mesmo, o Simple do método de acoplamento pressão-velocidade. Tá? Então, bom, o escoamento ele vai ser incompressível, estacionário e turbulento. Tá? Então, o termo transiente da equação aqui de continuidade sai fora, tá? E o caso ele é incompressível em termos, né? Porque a gente vai estar utilizando essa aproximação de Boussinesq, embora a variação seja muito pouca. E turbulento, tá? Então, no caso no caso que ele seja turbulento, a equação da quantidade no movimento aqui, ela vai ter aqui um termo chamado de νt, né? Que é a chamada de viscosidade turbulenta, que é para fazer é uma forma de implementar essa modelagem do termo turbulento. Tá? A equação de energia vai ser essa aqui, tá? Esse alfa efetivo, ele vai ser a contribuição da viscosidade junto com a viscosidade turbulenta. Então, por isso que ele chama aqui de alfa efetivo. E ele vai ser um valor de Ni sobre o número de Prandtl, tá? Esse aqui são mais algumas constantes associadas ao modelo de turbulência que a gente vai utilizar, tá? Que o modelo de turbulência vai ser utilizado o standard de K-epsilon. E vai ser, ou seja, ele vai ser resolvido de maneira segregada, tá? Etapa preliminar. Bom, a forma mais aconselhável de configurar a simulação no OpenFOAM é a partir de um caso pré-configurado com a modelagem de interesse. Então, o que é? A gente vai pegar um caso daquela pasta de tutoriais dentro do OpenFOAM. A gente vai pegar o caso chamado de Hot Room e a gente vai copiar isso para um outro diretório e aí sim a gente vai fazer as modificações para adaptar o caso tutorial para o caso Mixed, que é o que a gente quer resolver, tá? Então, vamos começar abrindo o terminal Linux e já fazendo esses comandos. Bom, estamos aqui agora na área de trabalho. Vamos começar abrindo o terminal Linux. Inicializando já o OpenFOAM aqui, tá? Vamos entrar na pasta de tutoriais. Aí a gente vai entrar na pasta Heat Transfer, tá? Aí a gente vai entrar em Boolean Boussinesq SimpleFOAM. E a gente vai pegar esse caso, Hot Room, e vai mandar para o diretório que a gente está organizando os nossos casos de OpenFOAM, tá? Eu vou chamar esse caso Hot Room de Mixed. Beleza, então cd, vamos voltar agora para a minha pasta de casos OpenFOAM. Ok, tá aqui, Mixed, tá? Vamos dar um ls em Mixed. Aqui, ele tem as pastas que compõem esse caso, tá? Primeira coisa, vamos entrar aqui no Mixed. Vamos só apagar esses arquivos que estão aqui, ó, esse allclean e allrun, tá? Esses arquivos não vão interessar para a gente. Para o caso tutorial do Hot Room, eles interessariam, porque o allrun ele basicamente é um script que roda todos os comandos necessários para rodar o caso, tá? E o allclean ele apaga tudo. Beleza, mas no caso a gente não vai precisar agora. Então, apagamos aqui, vamos voltar agora para o caso OpenFOAM. Por quê? Vocês estão vendo esse arquivo aqui? Esses arquivos aqui vão estar disponibilizados para vocês, chamado de introcfd módulo 4, tá? Ele já ele tem a pasta do caso, do Mixed, e ele também vai possuir a malha, a malha que a gente vai importar
e fazer a conversão para um arquivo compatível com o Payphone, tá? Então, se a gente entrar aqui em IntroCFD, módulo 4, a gente vai pegar esse caso aqui, ó, Mix3T Cas. Então, vamos lá, cp Mix3T, vamos voltar uma casinha, e aí a gente vai para o nosso tutorial Mix3T. Beleza, então vamos também agora para o diretório, a gente der um ls aqui, agora o Mix3T vai estar aqui também, tá? Ok, agora, bom, esse formato Cas aqui é um formato do tipo Fluent, geralmente, tá? Então, por si só, esse arquivo não vai ser lido. E aí, então, a gente precisa converter essa malha para uma malha que seja operante para o OpenFOAM. E para isso, a gente vai utilizar um utilitário próprio do OpenFOAM chamado de Fluent Mesh to Phone, tá? Se a gente der o Enter aqui, desculpa, antes da gente dar o Enter, a gente tem que selecionar o arquivo que a gente quer fazer a conversão de malha, tá? Se a gente der um Enter aqui, beleza, ele vai fazer a correção, a conversão, tá? E agora vamos dar um check mesh, tá? E aqui ele dá que tá tudo ok, beleza? Aqui tem as patches, né, do caso. Se a gente olhar a pasta constant, a gente vai ver que gerou um diretório polymesh, certo? Vamos entrar dentro da pasta polymesh e vamos abrir o arquivo chamado de boundary, tá? Ele vai estar dentro dessa polymesh. Beleza, aqui estão as faces, né, com as condições, né, definidas por esse caso que foi importado. Por simplicidade, vamos apagar isso aqui, esses números aqui, porque isso aqui não importa muito para a gente, tá? E fica mais fácil a gente setar o nosso caso, tá? Por enquanto, vamos salvar assim, tá? E agora, vamos voltar aqui para a nossa pasta de origem do caso. Vamos começar entrando no diretório 0. Aqui a gente vai ver alguns arquivos, tá? Alpha-T é justamente aquele parâmetro de Ni sobre Ni-T, a viscosidade turbulenta sobre o número de Prandtl, tá? Ele precisa para fazer esse cálculo da equação de energia para turbulento, tá? Para escoamento turbulento. Epsilon e K são os arquivos do modelo de turbulência utilizado. No T também, né? Tem P, PRGH, esse teórico aqui, a gente vai modificar, e esse U, tá? Vamos chamar esse teórico aqui simplesmente de T, tá? Começando assim. E aí, esse é o comando que a gente vai utilizar. Tá, beleza. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada na nossa malha, só para entender por que a importância desses parâmetros aqui, alfa, t, epsilon, k, tá? Então, se a gente der um comando aqui, parafon, só para a gente visualizar a malha, tá? Vamos dar um apply e surface. Aqui, vocês estão vendo que se a gente aplicar aqui se a gente descer aqui em Properties e clicar aqui em Data Access Grid, tá? A gente vai conseguir ter uma reguinha, tá? E se a gente clicar aqui em 3D, a gente só clica em 2D, porque o caso ele vai ser bidimensional. Se a gente movimentar, a gente pode movimentar com o cursor com o botão esquerdo do mouse, tá? Facilita a nossa visualização. Então, repara,
esse fluido ele começa entrando aqui. E repara que, à medida que vai se aproximando da parede, tá, ele tem um refino, tá? E, bom, esse refino é justamente para o modelo de turbulência captar a a camada limite. Ou seja, ele vai ter uma resolução maior na camada limite para que o modelo de turbulência consiga captar alguma circulação ali, alguma turbulência na região, tá? Por exemplo, se a gente tentar prever como é que funcionaria o escoamento, né? O escoamento vai entrando daqui e ele vai entrando por aqui também. A gente pode prever um pouco que essa área aqui pode gerar uma certa circulação, recirculação, tá? Então, o modelo de turbulência ele vai captar isso por conta dessa resolução alta aqui que a gente colocou, tá? Então, visto isso, vamos voltar agora para a pasta 0 para a gente fazer mais algumas análises. Tá, vamos setar o arquivo T, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que mudar aqui, né, a gente tem que mudar essas boundary fields, que são as condições iniciais, tá? Então, vamos colocar aqui in 1, né, que começou com in 1, e in 2, vamos agora chamar isso de out, né, wall, e também a gente vai ter a front e back, né, que vai ser a questão de bidimensionalidade do caso. Desculpa, front e back. Tá? Bom, começar aqui esse type aqui para out não vai interessar, então vamos colocar um zero gradient. O fixed value aqui na região de entrada, ele vai ser fixo como 293.15, já convertendo para Kelvin, tá? Porque como a gente está trabalhando com o sistema internacional, esse valor aqui é em Kelvin, então aqui é 300 Kelvin, por exemplo. Então a região de entrada 2 vai possuir, como é 50 graus, então vai ser 323.15, tá? Essa front e back aqui vai ser empty, beleza? Então, o internal field ele vai ser só um chute aqui, tá? Então, pode manter esse valor aqui, tá? Porque ele vai determinar isso na equação. O que vai importar mesmo só são as condições aqui iniciais do nosso problema, tá? Então, vamos salvar, fechar aqui. Vamos editar mais um arquivo, o PRGH, tá? Bom, o PRGH, a gente vai colocar todos como, praticamente todos como zero gradient, com exceção da saída, que a gente vai determinar, tá? Como zero. Vou botar aqui, a gente ainda tem que mudar o nome, né? Então, em 1, em 2, out, wall, front and back. Aqui já começa falando que é empty, tá? O wall pode manter zero gradient. Out, a gente vai colocar fixed value, tá? Aí ele precisa de um segundo parâmetro, então a gente vai colocar uniform
0, tá? Vamos copiar isso aqui, que aí fica mais fácil da gente setar o nosso segundo arquivo, tá? Então, salvar aqui, beleza. Agora, vocês estão vendo aqui que tem um arquivo P, né? Bom, o P, ele vai ser calculado da seguinte forma. Tá vendo que ele está usando esse type calculated? Por que ele está usando esse type aqui? Porque a pressão ela vai ser calculada em função de PRGH. Então, não faz sentido e não tem necessidade da gente inserir um valor para P de novo, tá? Então, eu já vou aqui colocar as minhas condições iguais como está na PET e eu vou só copiar esse calculated aqui, porque eu vou colocar em quase todos, com exceção do empty, tá? Com exceção do front and back, no caso. Beleza. E aqui mantém. Show? Então, vamos salvar aqui, tá? Bom, vamos só passar um pouquinho pelos arquivos de alpha, epsilon, k e no t. Vou falar brevemente, porque no próximo módulo a gente vai falar mais um pouco deles, porque a gente vai resolver um caso especificamente mais turbulento, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, a gente teria que setar algumas patches, tá? Mas a maioria, a gente só, como aqui no caso desses três casos, que vem do caso tutorial, né? Eles são parede, né? Então ele utiliza esse type aqui, que é uma condição, é o modelo que vai ser utilizado para o cálculo de αt na parede em questão. No caso, a gente só vai utilizar esse type aqui para patch de walls, tá? No caso da parede. E aí que agora a gente vai fazer isso, tá? Eu fechei aqui porque a gente vai pegar esses arquivos para agilizar a nossa simulação, tá? Então, deixa eu abrir o Nautilus, ponto, que aí vai ficar mais fácil da gente copiar, tá? Então, eu vou ver aqui em intro módulo 4. Vamos copiar esses arquivos aqui, tá? Alpha, epsilon, k no t. E esses aqui a gente setou com exceção de U, né? U não tem mistério, tá? O que simplesmente foi feito foi que a gente colocou a velocidade em x de 1 metro por segundo, tá? A velocidade em y de 2 metros por segundo no eixo y. Out é o zero gradient, tá? Wall, condição no sleep ou simplesmente fixed value com uniforme 000 e o front and back também, tá? No empty. Vamos copiar também esses parâmetros aqui, mas antes só vamos falar aqui da Turbulence Properties, tá? Repara, antes, no caso anterior, no módulo anterior, né, a gente estava utilizando o laminar, e dessa vez a gente está utilizando o modelo de Rams. Aqui no OpenFOAM ele chama de RAS, que né, é o modelo de Navier-Stokes resolvido por meio de médias, tá? Aí é só para mostrar aqui que ele está sendo acionado aqui, tá? A gravidade, ela tá... No caso aqui, calma aí, desculpa. Eu tenho que voltar para o módulo 4, que eu não copiei. No caso, o arquivo G, tá? A gravidade, ela tá zerado aqui, para que não haja influência de convecção natural, tá? E aqui são os valores de transporte properties, tá? Aqui são alguns valores que vão ser setados, por exemplo, o K, a condutividade, né? E o calor específico, ele vai ser setado aqui em função do número de Prandtl, tá? Aqui.
E aqui também tem o coeficiente de expansão do fluido em questão, tá? No caso, por conta da aproximação de Boussinesq, tá? Então, vou copiar esses arquivos aqui e mandar para constant. E vamos fazer isso com a system também, só passando um pouquinho sobre como é que funciona a FV Solutions desse esquema aqui, tá? Bom, antes, né, a gente tinha, no nosso caso anterior, o solver ele estava utilizando o método para a solução do sistema linear de P ao invés de PRGH, e de U também. Aqui, aqui vai ser PRGH, e aqui também vai ser incluído para a solução T, né, o K do modelo de turbulência e Epsilon, tá? E bom, quando a gente faz isso aqui, a gente está dizendo que é o que vale para esses quatro campos, tá? Então tudo que está escrito aqui vale tanto para U, quanto para T, quanto para K, quanto para Epsilon, beleza? Então aqui são os parâmetros do método simple também, e aqui os fatores de relaxação em questão, tá? Quanto ao FV Schemes, bom, começando pelo termo transiente, né? A gente está trabalhando com caso estacionário, então esse termo aqui vai ser zerado, é só a gente colocar esse steady state, tá? Os parâmetros de discretização do gradiente, esse aqui do divergente. Esse aqui que a gente vai brincar, especificamente com o termo divergente do fluxo e temperatura, tá? A gente vai modificar a gente vai brincar com esses modelos aqui. A gente vai utilizar esses modelos Quick, MinMod, Linear Upwind. E aí a gente vai fazer uma breve análise com relação a isso. O esquema Laplaciano também, esse aqui a gente não vai mudar isso, tá? Então fica por isso. O arquivo control-dict, tá? O nome do solver. Como a gente está se tratando de um caso estacionário, né? Isso aqui é só o critério de parada de iterações. Ele vai, supondo que ele não atinja uma convergência em 6.999 iterações, ele vai parar em 7.000 iterações a simulação, tá? Bom, e é isso. Vamos copiar agora o arquivo e mandar para o nosso caso. Pagar isso aqui e pagar isso aqui também que não é necessário. Beleza? Bom, agora a gente já tem os arquivos necessários para realizar a simulação, tá? Mas, bom, qual vai ser o intuito da nossa simulação, né? A gente vai avaliar os esquemas numéricos, especificamente da FV Schemes, tá? Então, abrindo aqui o arquivo da FV Schemes novamente, a gente vai realizar simulações com esses esquemas numéricos aqui, tá? O SuperB, que vai ser o primeiro que a gente vai simular, ele é um esquema numérico do tipo limitador de fluxo, ele é de segunda ordem, o Quick também o MinMod também o Linear é de segunda ordem, o Upwind ele é de primeira ordem, mas para casos mais simples ele costuma funcionar e funcionar bem, tá? E bom, a gente vai simular mais alguns esquemas numéricos também, o Linear Upwind Grad T também, que é uma junção do Linear com o Upwind, para a gente avaliar, no caso, o que vai acontecer, qual vai ser a diferença de uma metodologia para outra e qual vai ser a importância disso, tá? Então, eu vou abrir um terminal de novo para simular aqui o caso para limpar aqui o meu terminal, tá? Então, vou inicializar o OpenFOAM. E vamos começar agora a simular o primeiro caso, né? Então, vamos dar o comando boolean Boussinesq simpleFOAM
Ele sempre vai completando quando eu vou dar tab, tá? Repara isso. Vamos gravar esse arquivo num log, tá? Chamado de superb, tá? E vamos rodar a simulação para ver o que vai acontecer. Bom, repara, né? Tá vendo aqui? Ele parece que deu um erro fatal, erro fatal de entrada. Esse I/O, né? Quer dizer de entrada, né? Primeiro ele está falando aqui que o front and back ele não está conseguindo. Existe uma type symmetry, sendo que eu setei no arquivo T um type empty, tá? Então o que, que é isso? Esse erro foi proposital, tá? E é justamente para justificar que a gente tem que olhar com atenção o arquivo da boundary, ou seja, o arquivo constant polymesh boundary. A gente editou, né, os arquivos, né, a gente só tirou essas numerações, mas se a gente olhar aqui, a gente tem que fazer umas correções. Aqui em wall está certinho, ele é um arquivo de parede. Esses arquivos de entrada e saída também são patch. Mas agora, esse front-back não é uma symmetry. Então, o OpenFOAM não vai entender legal isso. Então, a gente tem que colocar o parâmetro certo, que é empty. Tá? Vamos salvar nosso arquivo e vamos ver se agora a simulação vai rodar. Então, vamos dar novamente o comando. Se a gente apertar com a setinha para cima, para quem não tem noção nenhuma de terminal Linux, a gente repete o comando, tá? Então, beleza, eu acho que agora está rodando. Então, vamos esperar. Pode ser que em um computador ou outro há uma diferença de tempo de simulação, tá? Vamos aguardar aqui o término da simulação. Bom, beleza. Ele atingiu aqui a convergência em 2.211 iterações. Se a gente olhar aqui a pasta ls, ele grava um diretório com o valor dessa iteração, tá? Bom, agora que a gente utilizou o comando, avaliou o superb, vamos avaliar mais alguns métodos numéricos. Então, vamos voltar uma casinha aqui, tá? Antes de qualquer coisa, vamos chamar esse arquivo mixture_t de mixture_t superb, só para ficar didático, para ficar organizado. Desculpa. Eu dei o comando errado. Agora ele foi. Beleza. Então vamos copiar o nosso mixture_t superb e vamos chamar. Agora vamos ter que dar um traço R aqui também, né? Quase esqueci isso aqui. Agora vamos fazer mais uma simulação. Vamos utilizar o método upwind, tá? Se a gente der um ls aqui. E agora vamos entrar no mixture_t upwind. Se a gente der um ls aqui, vamos apagar o diretório 2211 e vamos apagar também esse arquivo de log, que é o superb, tá? Então, com essa estrutura aqui, ela já está pronta para ser ressimulada, tá? E vamos agora abrir o arquivo da fvschemes para trocar. Ops, eu abri o arquivo errado. System fvschemes. Vamos comentar isso aqui agora e vamos pegar esse valor aqui. Tá? Então, agora a gente está usando o método upwind para esse divergente, ok? Vamos salvar. E vamos simular mais uma vez o nosso caso, tá?
Dessa vez a gente vai utilizar o comando aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o comando novamente. Beleza, eu tenho. Só vou agora trocar para upwind. E vamos simular no nosso caso, tá? Eu só vou fazer com mais esse caso, mas ao final eu quero que, até como um exercício para você, que você simule com os esquemas numéricos que estão ali citados, até porque no final a gente vai fazer um plot do gráfico com todos esses arquivos em questão, tá? Que a gente vai plotar a comparação entre esses métodos. Então, se a gente agora der um parafon, vamos dar um parafon traço touch, tá? Para fazer igual no último módulo, que a gente pegou os arquivos e fez essa comparação. A gente der o parafon traço touch, ele gerou esse arquivo agora, mixed3t_upwind.openfon, tá? Vamos voltar aqui uma casinha e botar mixed3t superb. E vamos dar o parafon traço touch aqui também. E agora vamos abrir o paraview de fato, com o comando só parafon. Beleza? Então vamos aqui abrir, tá? E já vamos abrir uma segunda tela para a gente abrir o nosso segundo arquivo. Então ele vai estar aqui em mixed3t upwind, mixed3t upwind. Beleza, ele abriu aqui os dois. Eu já vou clicar aqui em 2D e aqui em 2D também. Porque como se trata de um caso 2D, fica mais fácil a gente manipular esses dois casos, tá? Bom, antes de mais nada, vamos avaliar, né, como é que está funcionando aqui o escoamento. Então, eu vou colocar aqui a opacidade 0.1. Aqui também, vou botar a opacidade também no 0.1. Porque agora a gente vai usar o comando, se a gente clicar aqui na janelinha, Ctrl espaço, Stream Tracer, tá? Eu vou utilizar aqui em Speed Type, eu vou utilizar Point Source, tá? Porque ele vai ter um foco maior de resolução aqui nessa área, tá? E eu der um Apply, ok? E agora eu quero visualizar o campo T, tá? Eu vou aumentar a resolução que aqui está com 100, eu vou botar 1000, vamos ver. Ah, beleza. Agora foi, né? E a gente pode desmarcar essa caixinha para tirar essa esfera que está aqui. Ok? Então, ó, já repara que a gente consegue agora visualizar essa recirculação aqui, tá? Se a gente vê com o campo e velocidade também, tá vendo? Bom, então, vamos avaliar isso aqui também, tá? Então, Stream Tracer. Point Source. Ok, e a gente vai botar 1000 pontos. Olha, de cara, né, já dá para ver que há uma diferença, né, na captação dessa recirculação aqui, né? Vamos pegar os dois campos similares, né, para ficar... Ops, não é aqui. É aqui em Stream Tracer, desculpa. Repara que há uma diferença, né, na captação dessa recirculação, tá? Então, é aí que vai atuar, né, essa diferença entre um esquema e outro, tá? Então, se a gente... Agora desculpa, vamos clicar aqui em Mixed Superb e vão dar o Ctrl espaço e vão utilizar o comando plot data overline, tá? Vamos clicar aqui em y-axis
tá? E aí, onde é que eu quero visualizar isso aqui? Eu vou visualizar. Se a gente clicar aqui agora em Axis Grid, tá vendo? Ele aparece aqui uma espécie de régua, tá? E eu acho que eu tô querendo, assim, meu interesse aqui vai ser avaliar justamente a temperatura, a curva, né? Nessa área que tem uma recirculação aqui focada, tá vendo? Então aqui a gente vai. Então eu vou botar para visualizar aqui. Eu tenho os pontos certinhos aqui. Então o ponto inicial é 1.15. Aqui vai começar do zero, que o zero é aqui, tá? A gente sempre vai colocar 0.01. Porque aqui em. Desculpa. Por que aqui em Z a gente vai colocar 0.01, tá? Porque, como é um caso bidimensional, né, o meu interesse é pegar, para não ter nenhuma divergência do caso, é pegar o meio da célula, tá? Então, a gente está pegando o meio da célula em Z. Então, vamos começar aqui agora colocando aqui 1.15 também, ele vai até 0.2 e 0.01. Apply. Beleza, ele me gerou alguns arquivos, alguns plots aqui, mas agora o que me interessa vai ser somente T, tá? E bom, agora ele tem aqui, ele gerou esse arquivo para mim, beleza? Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com esse arquivo também. Vou dar um plot overline também. 15, 0, 15. E dar um apply também. Aí beleza, ele gerou aqui, mas meu interesse aqui é só em T. Olha, você já consegue visualizar que há uma diferença entre as duas curvas, tá? Se eu quiser, eu posso plotar os dois aqui juntos. E há também a possibilidade de eu extrair esses dados, tá? Como é que eu vou extrair esses dados? Eu vou clicar aqui em Line Chart com o botão direito e clicar em Convert to Spreadsheet View, tá? Eu vou clicar aqui em Plot Overline 1, que é a tabela que me interessa. Mais algumas coisas aqui também. Eu vou desmarcar esse Points ID, que não me interessa isso. P também eu vou desmarcar. Ops. Deixando somente esses arquivos aqui, assim, tá? É até bom deixar assim, porque é como está padronizado no script do Gnoplot, que está liberado, está disponibilizado para você como arquivo, tá? Então a gente pode salvar esse arquivo aqui. Vamos chamar ele de superb. Ele vai ser salvo como um arquivo CSV, tá? Então, ok. A gente pode também fazer isso com o segundo aqui. É a mesma coisa. Não precisa vir para cá para isso, tá? Então, vamos... E essa aqui a gente chama de upwind. Dá um ok. Beleza. Então, vamos fechar aqui agora o nosso paraview, tá? E, bom, eu vou pular agora as etapas desse vídeo, porque eu encorajo que você pratique fazer essas etapas, mesmo que seja de forma repetitiva, para que no final a gente faça com todas as metodologias de divergência. Eu vou ressimular todos os casos com cada termo de divergência aqui. E ao final, a gente vai gerar juntos o gráfico do caso, beleza?
Bom, pessoal, eu retorno aqui com os casos simulados, tá? Simulei com cada um dos esquemas sugeridos ali na FV Skins. E agora, por fim, a gente vai plotar esses gráficos e fazer algumas análises, tá? Então, tá vendo que eu criei um diretório aqui chamado Mixed com cada um dos métodos utilizados, tá? Então, eu vou voltar uma casa aqui, e entrar no módulo 4 e pegar esse arquivo assim, ó, aqui, ó, graph3.plt, tá? Eu vou colar aqui, tá? E eu também criei um diretório chamado line2, eu esqueci de puxar aqui para o Mixed, tá vendo? Em que eu criei um CSV com cada um dos métodos utilizados, tá? Naquele mesmo molde do caso. Agora, repara, se a gente abrir aqui, bom, caso você tenha um nome diferente dos arquivos que seja desses aqui, eu sugiro só você trocar o caminho deles aqui, tá? Então, vamos fechar aqui. Vamos abrir o terminal e inicializar o comando gnuplot graph3. Tá vendo aqui que ele gerou 3 arquivos? É porque como foram bastante métodos utilizados, né? Então eu resolvi optar por não plotar todos, e sim de uma forma um pouquinho mais organizada. Tá? Então vamos fazer a primeira análise aqui. Tirar um pouquinho o zoom. Ó, então aqui tem a avaliação do Upwind, o Linear, o Minmod e o Superb, tá? Primeira coisa que a gente pode observar, o Upwind, de todos, é o único que é utilizado, é uma discretização de primeira ordem, enquanto todos os outros eles são de segunda ordem. Tá? Então repara que o de primeira ordem, ele tem essa concavidade aqui um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho mais inclinado aqui, tá? Mas todos eles estão bem parecidos. Repara também que o linear também, ele tem... você consegue ver a linearidade dele, né? Que eles são retas plotadas, você consegue ver bastante isso. E que ele possui, apesar de ser um método de segunda ordem, ele possui alguns erros numéricos aqui, tá? Quando ele tem esse leve aumento aqui, isso com certeza está representando um erro numérico associado. Bom, o Superb e o Minmod, né, que são metodologias de valor fixo, que fixam os fluxos, né, eles limitam os fluxos, na verdade, desculpa, e são métodos de segunda ordem. Repare que eles, nesse caso aqui, eles atuaram melhor do que os outros métodos, tá? Porque você vê que ele descreveu aqui a curva com, mais, assim, de forma mais clara, assim, mais física, de forma mais física para a situação, tá? Então vamos abrir o segundo. Dessa vez, a comparação são com todos os métodos de segunda ordem. Então repara que a cara é a mesma, tá? A reta associada a essa queda aqui de temperatura, ela não é mais inclinada, ela tem uma inclinação bem parecida uma com a outra, tá? O linear upwind aqui, que é a junção do linear com o upwind, repara que ele se saiu bem aqui para a situação, tá? Comparado aos outros métodos que limitam o fluxo, que hoje em dia os métodos que limitam o fluxo são métodos bons, assim, estáveis, tá? Então o linear upwind se saiu bem. E o terceiro aqui, tá? Dessa vez comparando upwind, quick, linear upwind e linear, tá? Bom, aqui o linear, para mim, foi o que, assim, por esse erro numérico aqui, foi o que menos saiu bem, tá? O upwind também, por conta dessa inclinação na queda dessa inclinação durante a queda da temperatura ao longo do eixo axial, ele também perde um pouco de informação aqui, tá? Então, assim, isso foi só para mostrar que os métodos de segunda ordem têm a sua relevância por conta disso,
mas nem todo método de segunda ordem é efetivo em todas as situações. Por exemplo, o linear, nesse caso, teve esses erros numéricos. Para mim, assim, na minha opinião, o que está mais melhor assim de resultado, que mais consistente, é o linear upwind. Beleza? Então, ah, a gente está perto de encerrar a aula. E bom, esse foi o resumo da aula, tá? Então, nessa aula foram abordados os temas de conversão de malha do formato CAS para o formato OpenFOAM, a seleção do modelo do solver utilizado, tá? A configuração das condições iniciais e de contorno do caso, o setup, né, a configuração dos arquivos da FV Schemes, da FV Solution e do ControlDict. A gente fez a análise de diferentes esquemas numéricos para o fluxo e a gente pós-processou utilizando o Paraview, tá? E bom, a gente encerra a aula por hoje. Eu agradeço a sua presença. Qualquer feedback, qualquer comentário relevante que você queira dar, fique à vontade para utilizar o espaço aqui, tá? Qualquer dúvida também, a gente vai te atender. E até a próxima aula, tá? A gente encerra agora na próxima aula com o quinto módulo do caso, do curso. Beleza, pessoal? Então, até mais, obrigado, valeu!